Olá, tudo bem? Tô aqui mais uma vez para falar de um livro sensacional que eu venho lendo já faz um tempo. É um livro que você precisa ler devagar, não porque ele seja complexo, mas porque ele é muito profundo, né? O nome do livro é Liturgia do Ordinário, espero que vocês consigam ver aí. E a autora é a Tish Warren. Na verdade, ele é um convite para a gente redescobrir a beleza da vida, através do ordinário, de um olhar novo sobre o ordinário, colocando ele sobre o viés do extraordinário de Deus. Então, quando a gente passa a olhar cada coisa do nosso cotidiano pela perspectiva da coisa extraordinária que é o nosso Deus, tudo ganha uma outra cor, tudo ganha a forma da graça divina. Né? O livro ele é uma grande referência ao Francis Schaeffer porque ele vai tratar de uma espiritualidade que se integra na realidade. Né? A gente parece que veio muito contaminado nos últimos tempos, talvez nos últimos séculos da era cristã, de um gnosticismo pseudo-evangélico, onde parece que a nossa vida ordinária ela é completamente dissociada de tudo aquilo que é sagrado, que é considerado espiritual e todas essas coisas. Só que na verdade não tem nada na nossa vida que seja só secular ou que seja só espiritual, porque nós somos seres integrados. Então a gente precisa ter um reencontro com o nosso ordinário, a nossa rotina do cotidiano, a partir de uma nova perspectiva, tendo esse olhar da sacralidade. Não é que a gente vai orar para tudo ou que a gente vai espiritualizar cada partezinha da nossa rotina. Pelo contrário, a gente vai viver a nossa rotina de uma forma normal, com a perspectiva de que tudo que a gente é e que a gente faz perspassa a presença de Deus. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Né? A autora ela vai apresentar de forma muito acessível, tá? Várias maneiras da gente resgatar sentido e transcendência nas diversas rotinas da nossa vida prosaica, do nosso dia a dia cotidiano. Ela vai falar que as repetições da nossa rotina são muito saudáveis e são muito produtivas e que essa inovação constante, essa necessidade de novidade que a gente tem, que parece que hoje em dia vem sendo enfiada goela abaixo da gente, né? Essa monte de informação que a gente tem que tentar digerir como se fosse um turbilhão de água descendo no gargalo o tempo todo a ponto de afogar, de sufocar, não é bom, é fruto de uma cultura superficial e que não é nada ancorada na perspectiva da eternidade. Né? Essa superficialidade seculariza a nossa vida e transforma as coisas da nossa rotina e do nosso cotidiano em coisas que são vivenciadas de forma tão rápida, apressadas e impensadas que a gente realmente não consegue entender o sentido delas e a partir daí elas ficam esvaziadas. O livro traz práticas corriqueiras, como acordar, arrumar a cama, escovar os dentes, perder as chaves, comer, responder e-mails, coisas da vida de casado, o trânsito, as amizades, tomar um chá e até dormir. Todas essas coisas vão ser discutidas a partir de uma narrativa cristã e vão se conectar com a nossa espiritualidade, ganhando importância litúrgica. Tem partes muito bonitas, né? E ela vai falar que não há tarefas que possam ser consideradas pequenas ou de menor valor espiritual. Toda rotina pode ser uma plataforma litúrgica que reflete a glória de Deus. Ela é como se ela vivesse um dia ordinário, só que conectado com um padrão extraordinário da liturgia cristã clássica. E isso é muito bonito, muito transformador, muito curativo. E a gente sente um certo alívio com a leitura, porque a gente começa a pensar assim, nossa, mas então aquela minha intuição de que isso era importante estava certa. Né? Ela vai falar de coisas sobre a importância do descansar, por exemplo, que são bárbaras, de parar um momento do seu dia para tomar um chá, um chocolate quente, um café, gozar daquele momento, usufruir de verdade, né? Então, é uma coisa que leva a gente a repensar como é que a gente vive o nosso dia comum. A vida espiritual do cristão precisa ser plantada em disciplinas que são calmas, repetitivas e ordinárias, e não nessa obsessão pós-moderna por estímulos, experiências e autenticidades. Né? Quando eu vejo o foco que a gente dá hoje em dia ao entretenimento, ao prazer e essa vida louca, cheia de novidades, eu lembro muito do Admirável Mundo Novo, onde a gente vê uma distopia no qual a tiranização, a ditadura é orquestrada
pelo princípio do prazer. Então as pessoas são divertidas, entretidas, iludidas, drogadas o tempo todo por uma série de prazeres e informações e novidades, e elas ficam completamente congeladas, paralisadas na sua individualidade por conta disso, e aí o tirano consegue governar, né? Então a gente precisa parar para pensar nisso e pensar em quanto isso prejudica nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com o outro, o nosso relacionamento conosco mesmos, que eu acho que é o foco maior do livro. A gente precisa resistir à força do secularismo, onde ela parece mais agressiva, e é engraçado que a gente custa perceber isso, mas é na nossa rotina doméstica, na forma como a gente administra o nosso tempo, na forma como a gente organiza as nossas prioridades, na forma como a gente experimenta as partes do nosso dia. É aí que a secularização está jogando toda a munição e está conseguindo muito espaço, né? A gente tem que trazer Deus para dentro da vida comum. E isso é ser contraformativo, é lutar contra o sistema, né? Ser rebelde aí nesse mundo dominado pelo maligno. É educar todas as áreas da vida na visão do reino de Deus, que é muito diferente do que o mundo propõe. Ela vai falar dessa bela ortodoxia que vai minar toda a falta de sentido, toda a secularização do nosso dia. E ela parte de um princípio teológico muito profundo e que a gente crê plenamente, que é a encarnação de Cristo, né? Então, o verbo se tornou carne, o verbo foi pescar, o verbo dormiu, o verbo acordou com mau hálito, provavelmente ele ia escovar os dentes se ele tivesse nascido no século 20 e 21 no Ocidente, né? Essa crença cristã na encarnação é muito singular e é incrível, e ela tem que nos transformar profundamente e intensamente, porque Cristo foi homem, então ele sabe como é o nosso cotidiano, e ele santificou esse cotidiano na medida em que ele veio aqui e o vivenciou, né? Ela vai falar que controle total que as pessoas querem ter sobre o tempo, sobre o espaço, sobre os seus recursos, é um mito, né? A gente sabe que é um mito, ainda mais depois de todo esse tempo de pandemia e tudo aquilo que a gente não pôde controlar, né? Ela vai falar que a ideia da gente entender que nós somos filhos de Deus modifica tudo em nós, principalmente as coisas simples. Aí eu queria compartilhar com vocês algumas partes do livro que eu achei maravilhosas, né? Ela diz o seguinte, no capítulo Arrumando a Cama: Deus fez esse dia, ele o escreveu e o nomeou e tem um propósito para ele. Você já pensou que cada dia seu foi escrito por Deus e tem um propósito? Hoje ele é o criador e o doador de todas as coisas boas. Flannery O'Connor uma vez disse a um jovem amigo para lutar com a mesma força que esse século tem ao lutar contra você. A igreja deve ser um povo radicalmente alternativo, marcado pelo amor do Deus Trino em cada área. Você é alternativo ou você está mais secularizado às vezes do que o cara que não é da igreja, que não tem a Cristo, né? Flannery O'Connor é uma grande romancista católica, contista católica, que tem inclusive um livro de cartas e de memórias, um livro biográfico extraordinário, vale muito a pena, tá? Na parte ainda Arrumando a Cama, ela diz: o cerne da nossa formação está na monotonia das nossas rotinas diárias. Ora, gente, se Deus não gostasse de rotina, o sol não nasceria todos os dias, mais ou menos no mesmo horário, não é? Numa cultura que anseia pelo grandioso, pelo divertido, pelo dramático, pelo eletrizante, às vezes literalmente, cultivar uma vida com espaço para o silêncio e a repetição é necessário para sustentar uma vida de fé. Então, você ter uma vida mais calma, num compasso mais coerente com o reino de Deus, que permite que você respire, que permite que você simbolize, que permite que você dê sentido a cada etapa da sua existência, é ser contra a cultura, e a gente precisa disso, a gente precisa ser alternativo nesse mundo, né? Outra parte muito bonita está no Escovando os Dentes. Se a igreja não nos ensinar para que servem os nossos corpos, a nossa cultura certamente irá. Se não aprendermos a viver a vida cristã como seres corpóreos, adorando a Deus e sendo bons mordomos da boa dádiva dos nossos corpos, aprenderemos um falso evangelho, uma liturgia alternativa do corpo. Ao invés de templos do Espírito Santo, passaremos a ver os nossos corpos primariamente como uma ferramenta para satisfazer necessidades e desejos.
Ou podemos acreditar que os nossos corpos deveriam ser perfeitos e gastaríamos uma quantidade infindável de tempo e dinheiro com cremes, botox, cirurgia para esconder a realidade dos nossos corpos frágeis e cada vez mais velhos. Quanta gente está nessa pegada dentro da igreja, fazendo botox preventivo aos 20 anos, né? Porque a gente simplesmente colocou o corpo num lugar que ele não tá. Né? Ou podemos tentar ignorar completamente a corporeidade, comendo e bebendo o que bem entendermos, sem levar em conta como as nossas escolhas violam um chamado para sermos mordomos dos nossos corpos como dádivas de Deus, como o templo do Espírito Santo. Ou seja, mais uma vez o radicalismo. Ou o meu corpo é meu ídolo, ou eu não cuido do meu corpo. Nada disso está em coerência com aquilo que Deus preparou para a nossa rotina do dia a dia, para a nossa existência corpórea, né? Ela cita o Eugene Peterson no capítulo Comendo as Sobras de Ontem, falando que o Eugene Peterson chama essa busca de intensidade espiritual um mercado para a experiência religiosa no nosso mundo dirigido ao consumidor. Ele diz que há pouca empolgação para aquisição paciente de virtude, pouca inclinação para se submeter ao longo aprendizado no que as gerações passadas de cristãos chamavam de santidade. A religião no nosso tempo foi capturada por uma mentalidade turística. Vamos ver uma nova personalidade, ouvir uma nova verdade, ter uma nova experiência e expandir de alguma forma para além da nossa vida outrora monótona. Quantos vão na igreja para se divertir, para se entreter, para ser agradados e não para adorar a Deus, não para experimentar essa rotina calmante que é estar ali diante de Deus, cultuando, louvando e recebendo a mensagem dele para nós, né? Então isso não é uma forma da gente vivenciar a nossa vida cristã e a nossa vida corpórea. Tem uma parte que eu acho super linda, que fala sobre a espera. E tá no capítulo Ficando Presa no Trânsito, em que ela diz que a realidade é que eu não controlo o tempo. Todo dia eu espero por ajuda, por cura, por dias vindouros, por resgate e redenção. E como todos nós, eu espero a morte. Eu espero pela glória, pelo Rei que vem, pela ressurreição. Os cristãos são pessoas que esperam. Vivemos num tempo limiar, num já e ainda não. Cristo veio e retornará. Nós vivemos no meio termo, nós esperamos. Como eu posso viver como alguém que vigia e espera pelo reino vindouro, quando mal posso esperar a água ferver no fogo? A impaciência está na raiz de todo o pecado, quem diz isso é o teólogo Hans Urs von Balthasar. Eu achei isso sensacional, vou repetir. A impaciência está na raiz de todo o pecado. Se você é impaciente, meu irmão, como eu, você precisa aprender que isso é a essência do cristianismo. A paciência é o elemento constituinte básico do cristianismo. O poder para esperar, para perseverar, para aguentar, para perseverar até o fim, para não transcender as próprias limitações, para não forçar as coisas se tornando herói ou titã, mas praticar a virtude que está além do heroísmo, a mansidão do cordeiro que é guiado por outro. Já que sou amada por Deus, eu preciso aprender a dura prática da paciência. Os cristãos existem numa cronologia alternativa. A igreja tem um tempo próprio e ela espera. Tem tanta parte linda aqui, gente. Olha, ela cita o Chesterton. Tem uma série de outros teólogos que ela cita aqui. Ela fala que o café foi inventado pelos monges etíopes. O termo cappuccino se refere ao tom de marrom usado para os hábitos dos monges capuchinhos da Itália. O café nasce da extravagância, de um Deus extravagante, que fez um povo extravagante, que fez toda uma arte a partir dos prazeres de grãos tostados e leite espumado. A igreja tem uma reputação de ser anti-prazer, mas isso é um engodo, tá? Nós somos pessoas que têm prazer, nós somos pessoas que gozam a vida, nós somos pessoas que verdadeiramente se alegram e usufruem quando o nosso cotidiano é vivido pela perspectiva da santidade de Deus, da sua extraordinariedade, do fato de que Ele faz o nosso dia, que o nosso dia tem propósito, que o fato da gente entender que Ele está ao nosso lado todo dia muda tudo. Né? O Chesterton viu em Deus um deslumbramento infantil. As crianças nunca se cansam de beleza e de prazer. Elas abraçam a alegria livremente. Elas não se sentem culpadas quando gastam tempo para procurar penas, inventar um jogo ou saborear um doce. Nós pecamos e envelhecemos, mas o nosso Pai é mais jovem do que nós. Nós pecamos e envelhecemos, ficamos calejados para as maravilhas ao nosso redor. Embora pareça contraintuitivo, a alegria exige esforços. Os cristãos têm que ser um povo calmante. E aí ela vai falar uma coisa super linda sobre o culto,
que ela descobriu que para ela o culto é como chá de camomila. E aqui ela não tá diminuindo a importância do culto, o que ela tá dizendo é que toda vez que ela participa do culto, entendendo a importância dele na vida dela, entendendo cada parte do culto, entendendo aquilo que Deus propõe cada vez que nós vamos na igreja cultuar, ela sai de lá mais calma, mais tranquila, mais consciente do verdadeiro ritmo da vida no reino de Deus. Então esse livro, gente, ele é terapêutico, porque ele ensina a gente a viver todas as etapas do nosso dia de forma a não ser cindido, de forma a não separar aquilo que é espiritual daquilo que é corpóreo, de não separar a nossa experiência de vida comum e rotineira daquilo que é extraordinário em Deus, porque essas coisas estão ligadas. Então, quando eu acabei de ler esse livro, eu fiquei mais calma, né? Eu senti, sabe, aquela necessidade de dar aquela respirada funda e pensar, isso é possível, né? Viver uma vida mais calma é o propósito, tem que ser o propósito do cristão, porque nós temos que ser uma alternativa para a correria acelerada, para esse turbilhão de informação inútil que o mundo quer dizer para nós que é o estilo de vida certo, né? Nós temos que ser alternativo, gente. A gente tem que ser tranquilo, a gente tem que ser ponderado, a gente tem que saber esperar, a gente tem que ser mais Maria e menos Marta. Jesus já dizia isso lá na Bíblia, né? Vamos escolher a melhor parte. É disso que trata esse livro, de um jeito lindo, simples e agradável. Eu recomendo. Leiam Liturgia do Ordinário, vai mudar a vida de vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo.